Steven Universe tem muitos personagens incríveis. Embora a maioria dos seus desenvolvimentos estejam em volta das Gems, a cidade de Beat City tem alguns personagens interessantes. Mesmo que a maioria não tenha um grande desenvolvimento propriamente dito, muitos deles têm um episódio ou outro que conseguimos entender um pouco do personagem, e vemos que cada um deles carrega suas próprias histórias, seus desafios e suas peculiaridades, refletindo alguns aspectos da natureza humana. Entre eles, há figuras calorosas e amigáveis, como a Connie e Greg, mas também há personagens enigmáticos e imprevisíveis que desafiam nossa compreensão do que significa ser normal. E é aqui que surge o Cebola, pequeno, silencioso e misterioso. Cebola não se comunica como os outros, as suas ações frequentemente nos fazem questionar suas intenções, e sua presença parece envolver um véu de estranheza e fascínio. Mas, como em tudo no universo de Steven, há mais do que se vê à primeira vista. Cebola não é apenas uma criança travessa, ele mostra como o desconhecido pode ser tanto inquietante quanto cativante, e de como mesmo aqueles que parecem estar à margem têm suas próprias formas de expressar sentimentos, criar laços e existir no mundo. Pessoalmente, eu seria uma das últimas pessoas a rotular um personagem que por acaso é peculiar como portador de uma doença mental, porque não acho que seja uma ótima narrativa reforçar que pessoas com doenças mentais podem simplesmente desligar quando não é narrativamente necessário, ou uma piada cômica. Dito isso, acho os padrões comportamentais do Cebola bastante único. A diferença entre suas ações e, digamos, as de seu irmão não são percebidas, mas reais. Para começar, ele raramente fala, falando apenas com seus pais e seu irmão, eu suponho. Não é uma falha da parte dele entender que as pessoas estão tentando se comunicar com ele. Ele acena, gesticula e às vezes ignora completamente quando as pessoas estão falando com ele. É que falar não é seu principal meio de comunicação com as outras pessoas. Ele fala com seus pais porque se sente muito confortável com eles, e no episódio negociando com Cebola, por exemplo, ele deixa seu pai carregá-lo. E Vidalia faz a mesma coisa no episódio Amigo Cebola. Ele realmente não deixa outras pessoas se aproximarem fisicamente dele, e eu sinto que ele fica desconfortável quando as pessoas se aproximam. Mas quando é alguém com quem ele se sente seguro, ele gosta de ser pego e apertado. Porque o Cebola não parece o tipo de personagem que quer ficar sozinho o tempo todo. A maior parte do desenho é assim que o vemos, mas esse episódio nos mostrou que não é assim que ele prefere. Se dependesse dele, ele sempre estaria com seus amigos. Assim como a maioria das crianças de sua idade, é hora de ser sociável e explorar o mundo por meio de seu grupo de colegas. Mas na ausência disso, ele preenche seu tempo com muitas atividades que provavelmente copia da televisão e de outras formas de entretenimento popular. Observe que o Cebola tem muita liberdade no que diz respeito a fazer as coisas. Em muitos episódios, ele anda sozinho, mesmo que seja tarde, ou faz coisas potencialmente perigosas, como levar um pé de cabra para um fliperama ou andar de motocicleta. Não é que os seus pais não se importam, até porque a sua família é muito amorosa, mas é que eles são muito ocupados. O seu pai, por exemplo, não está em casa a maior parte do tempo, até porque ele é um pescador, então ele sai muito cedo de casa e depois de pescar ele tem que vender, e depois tem que dormir para voltar a acordar cedo. Já a sua mãe, a Vidalia, começou a redescobrir sua própria individualidade depois de se estabelecer e ter uma família. E uma coisa interessante que eu poderia destacar é que as outras pessoas em Beat City não repreendem o Cebola por seu comportamento. Eles o impedem quando ele está prestes a fazer algo prejudicial, mas não ouvimos ninguém dando sermão nele ou dizendo que ele está sendo estranho do jeito que Steven expressou. No episódio Baixos Demais para Brincar, o Sr. Smiley reage com horror, mas não com raiva, ao ver que o Cebola está fazendo malabarismos com tochas acesas. Lembre-se de que Steven Universe é visto do ponto de vista de Steven, então nesse ponto é muito provável que a cidade saiba sobre a condição do Cebola, e todos estão ajudando na maneira clássica de é preciso uma aldeia para criar uma criança, mas não é algo que eles sentiram necessidade de contar a Steven. O desenho nunca fez um grande barulho sobre detalhes que nossa sociedade considerou necessário saber, como raça e gênero. A cidade também vê Steven como uma criança, então é fácil esquecer que ele tem 14 anos às vezes. Pode ser um daqueles momentos em que criaram Steven para simplesmente aceitar que algumas pessoas fazem as coisas de forma diferente. Então é melhor do que dizer a um jovem que a pessoa é diferente de uma forma que não consegue entender completamente, porque senão o medo vai apenas alienar essa pessoa. Para crianças com autismo, você não pode consertar seu comportamento. Muitos terapeutas acostumam as crianças a se socializarem com outras pessoas, para que possam funcionar e cuidar de si mesmas, mas não podem apagar seu autismo. Basicamente, eles não estão forçando a agir
agir como todas as outras crianças. O Cebola pode ser o Cebola, mas ele também tem que agir dentro de um conjunto razoável de expectativas. Além disso, o autismo, como muitas condições mentais, tem um espectro e se manifesta de muitas formas. Algumas pessoas não gostam de ser tocadas ou abraçadas por seres humanos, mas ficam bem com abraços de animais. Algumas nunca falam e acabam por se comunicar por outros meios. É muito único. E o Cebola mostrou muitas vezes que gosta da sensação de esmagar coisas, os pacotes de ketchup que ele dirige por cima, o purê de batata, os insetos. Acho que ele prefere estimulação de pressão e é por isso que ele frequentemente agarra Steven ou o puxa. Para Steven é um gesto muito intrusivo, mas tem um significado muito diferente para o Cebola. E isso me leva para o meu próximo ponto. O Cebola nem sempre se sentiu tão confortável com Steven, mas ele queria se sentir. Para isso, não podemos ir além do episódio O Amigo Cebola. Todo o episódio foi sobre a tentativa do Cebola de mostrar a Steven a sua vida, os seus espaços seguros. Durante o episódio, observe como o Cebola nunca toca em Steven, apenas faz gestos para que ele o siga. O Cebola até leva Steven para o seu quarto. O significado pessoal que um quarto tem para alguém como o Cebola, que tem dificuldade de se ajustar ao resto do mundo e entendê-lo, não deve ser subestimado. O Cebola tem a infância muito perto do seu coração, é seu espaço seguro. Isso explicaria sua preferência pela pintura que a sua mãe fez dele. Na verdade, todo o quarto secreto dentro de seu quarto definitivamente parece o trabalho de seus pais, e isso mostra como eles estão tentando ajudá-lo a lidar com o mundo, o que pode ser super estimulante para ele às vezes. E o mais interessante é que ele está deixando o Steven ver esse lado dele, ele está deixando-o entrar em seu espaço seguro. O vídeo do parto deve ser algo muito pessoal, assim como o quarto, o baú e os bonecos dentro dele, e ele até deu um dos bonecos dele para Steven. Como eu falei, o Cebola está tentando dar sentido ao mundo, muita parte dele é caótica, e ele participa desse caos com muita frequência, mas aqui vemos um aspecto muito ordenado e deliberado de sua vida. Essa é provavelmente a sua âncora, e ele está oferecendo isso para Steven. No episódio Amigos do Cebola, achei um momento bem significativo, onde o Cebola queria que o Steven conhecesse seus amigos imediatamente, porque o seu tempo com eles é curto. O fato dele deixar Steven conhecer seu grupo de amigos é uma grande coisa por si só, mas a mais, o Cebola não está tentando fazer Steven se juntar aos seus amigos. Ele não está tentando transformar Steven em um deles. Ele respeita a autonomia e a individualidade de Steven. É por isso que eu achei seu gesto de mão estendida muito tocante. O Cebola normalmente faz o que quer quando quer. No entanto, aqui é um convite completamente aberto e honesto para Steven fazer algo que ele pode não querer fazer. O Cebola realmente admira o Steven. Ele vê seu irmão mais velho falar com facilidade com todos ao seu redor, e dado o comportamento do Cebola, fica claro que ele quer ser aceito com a mesma facilidade, mas é muito mais difícil para ele, porque ele não consegue captar facilmente as dicas de outras pessoas, como quando o Steven está desconfortável com alguma coisa. Novamente, estamos vendo o desenho pelo ponto de vista do Steven. É por isso que temos personagens que parecem assustadores no começo e se tornam mais humanizados depois. Não existe um ponto de vista onisciente em terceira pessoa que justifique seu comportamento. Nós só ficamos sabendo de tudo quando o Steven sabe, e nesse episódio dos Amigos do Cebola, uma das maiores coisas que o Steven percebe é que o Cebola não é um garoto aleatório sem amigos. Ele tem amigos que se importam muito com ele, mas ele fica triste e solitário a maior parte do tempo porque eles nem sempre estão com ele. E em muitas etapas de suas interações, Steven tentava narrar coisas, e algumas das coisas que ele dizia soavam um tanto rudes, especialmente considerando que o Cebola estava bem na frente dele. E essa é a falha subjacente às interações de Steven com o Cebola. Ele presume muitas coisas. Claro, o Cebola pode ser enigmático às vezes, mas Steven tende a presumir o pior também. O Steven não tem medo de insetos, não é isso que o está incomodando. São todas as coisas que ele imagina que vão pedir para ele fazer com o inseto que o estão incomodando. Então, quando ele percebe que são apenas insetos de corrida, ele diz: corrida, isso parece divertido, bem de uma forma aliviada. Steven é gentil, compassivo e uma criança maravilhosa, mas ele é apenas humano. Ele tem seus próprios preconceitos e isso transparece às vezes, principalmente em suas interações com o Cebola. Mas o Cebola é sensível a Steven. Compare esses dois momentos. Em episódios anteriores, o Cebola observa impassivelmente enquanto entrega o rato a Steven para alimentar a sua cobra de estimação, mas ele descobriu que o Steven não gosta muito desse tipo de coisa por causa da reação negativa que Steven teve nesse episódio. Já no episódio futuro, ele não incita o Steven a fazer isso. Na verdade, ele parece mais preocupado com isso.
O Cebola não entregou o martelo a Steven, ele não estava pressionando Steven a pegar o martelo ou o inseto, e no final ele chama pelo Steven. E considerando quão raramente o Cebola usa sua voz para se dirigir às pessoas fora de sua família, isso foi algo grande. Isso mostra que Steven está naquele espaço seguro. Além do mais, o grupo de amigos do Cebola parece bem triste, eles não sabiam e estão tristes por terem ofendido o Steven. Durante todo esse tempo, não é que eles estavam tentando antagonizá-lo, eles estavam tentando fazer com que ele gostasse deles e agora sentem que erraram. Embora eu não defenda matar insetos por esporte, direi que, de uma perspectiva sociológica, os insetos são vistos como pragas ou animais de estimação, mas isso depende. Algumas pessoas veem um inseto e querem esmagá-lo, outras treinam besouros para lutar e outras os mantêm como animais de estimação. É o valor social atribuído a essas criaturas que torna o ato tão indignado quanto parece. Uma coisa que também acho importante notar é que não sabemos se o objetivo era esmagar o besouro em primeiro lugar. Novamente, Steven tende a tirar conclusões precipitadas, e o que vemos é o que o Steven vê. A música e a atmosfera parecem opressivas e tensas, porque é assim que o Steven se sente. Mas não sabemos ao certo o que eles queriam que o Steven fizesse, já que ele saiu correndo. Mas direi que mesmo que o objetivo deles fosse esmagar um inseto, isso não faz o Cebola um assassino sádico. Da mesma forma que muitas crianças experimentam o mundo pela primeira vez brincando com insetos, não são. Acho importante perguntar por que eles estão em uma floresta em primeiro lugar, por que é que eles estão brincando em uma área isolada, longe de outras pessoas. Porque, pelo que vimos, de uma forma ou de outra, os amigos Cebola são como ele. Eles provavelmente têm dificuldades em entender a sociedade e outras pessoas e entender o que devem fazer em certas situações. Estar longe da civilização é seguro para eles. E como crianças, eles estão brincando com o que estão ao redor deles. Eles estão explorando e apenas sendo curiosos. Ninguém está lá para dizer a eles para não esmagar insetos porque esmagar insetos é mais ou menos socialmente aceitável. O Cebola não valoriza essas coisas do jeito que o Steven faz, já que o Steven é especialmente enfático, o que é algo que deve ser mantido em mente. Ele vê um pequeno inseto e sente a sua dor, e já vimos que o Cebola tem uma certa dificuldade em fazer essa conexão. Steven estava errado sobre o Cebola. Se ele realmente quisesse apenas esmagar insetos, ele não o teria deixado para trás. Ele teria apenas abordado Steven e ido embora do jeito que fez, após a rejeição de Steven. Temos que entender que não é o esmagamento do inseto que deixa o Cebola feliz, é o contexto que o cerca. É tipo um ritual, uma cerimônia que acompanha a vitória da corrida, e provavelmente é a última atividade que eles podem fazer em conjunto antes de voltar para casa. É tudo sobre o contexto. Mas o mais interessante de tudo isso é notar como tudo que o Steven passou vem se acumulando cada vez mais, mas isso só vai ser levado em consideração mais tarde, já que é um foreshadow do que vai acontecer futuramente. Aqui, já vemos Steven até um certo ponto que sente que precisa salvar a todos, como se ele fosse o único que pode, e isso foi mostrado no episódio de Educação de Consciência. Ele vê alguém caído e imediatamente pensa que a coisa certa a fazer é pegá-lo, mas nem todo mundo quer isso. Algumas pessoas querem ficar de pé sozinhas, algumas pessoas querem pedir e ser reconhecidas antes de serem ajudadas, e isso é bom porque elas estão em um lugar vulnerável. E depois tem isso aqui que o Steven fala: Só vai embora! Não tenha pena de mim. Eu posso fazer isso sozinho. Steven está amargo. Ele está amargo porque alguém a quem ele pensou que estava estendendo uma mão graciosa está realmente bem. E eu acho que isso decorre de seu desejo de ser um herói para todos. O seu orgulho está ferido. E tudo bem, é normal, ele é humano. Mas isso fala sobre o que é o seu orgulho. E sinto que o sentimento em relação às ações de Steven desse episódio foi muito polarizado. Ou ele estava sendo completamente inocente e sensível, ou estava sendo fraco por ser sensível. E não acho que seja nenhum dos dois. Como já falamos, Steven tem suas falhas, e o Cebola também, e as suas interações serão encamadas com essas falhas. Da mesma forma, quão provável foi nos últimos meses de sua vida que pessoas aleatórias simplesmente pulassem e o atacassem em um espaço que ele achava ser seguro? Sim, para nós é claramente um grupo de crianças com máscaras, mas para alguém cujo último ano foi ser sequestrado várias vezes, quase morrer, ser emboscado e agredido, você realmente não está mais vendo essas criaturas com máscaras. Foi isso que a educação de consciência preparou para nós. Às vezes, Steven vê coisas do passado quando está em uma situação tensa ou de batalha, e essas coisas são exatamente o que leva Steven a gritar pro Cebola ir embora. Ele vê isso como uma ameaça real. Geralmente, Steven faz as outras gems o trazerem de volta à realidade, mas naquele momento,
ele estava sozinho com seus pensamentos. Isso não seria a coisa mais estranha que aconteceu, até porque ele já foi atacado por alguns inimigos pequenos. Quer dizer, a Peridot já o sequestrou. O ponto é que a ameaça de um ataque é real, não importa o quão modestos os agressores sejam. Steven se sentiu ameaçado por isso, por causa de quão modesto parecia. Você não volta de um campo de batalha da mesma forma que saiu, e isso é algo sobre o qual nós, como público, também temos que ser sensíveis. Então, quando Steven vê Ketchup sendo esfregado no rosto, quando ele viu a vermelhidão, ele foi trazido de volta para algo muito mais sinistro. Ele está claramente vendo outra coisa novamente, e temos que lembrar o contexto. Ele enfrentou a perda de seus amigos várias vezes, é um medo real para ele. Na verdade, ele foi a causa de parte disso, ou pelo menos é o que ele acredita sobre a Ruby, Jasper e Bismuto. Vemos que o Steven está apertando seu coração, mesmo depois do Cebola dizer que tudo isso é uma piada. A sua frequência cardíaca provavelmente estava rápida, ele estava perto de ter um ataque de pânico, e seu terror estava tendo manifestações físicas. Ele não estava sendo um covarde, ele estava genuinamente sendo levado de volta a alguns medos e especulações terríveis. Steven passou por muita coisa, ele está estressado a maior parte do tempo. Por isso que Steven no Universo Futuro é tão importante para o desenvolvimento de Steven, porque é onde ele realmente explode. Tudo que foi criado por momentos de detalhes, coisas que talvez a maioria das pessoas não pescou, no futuro foi algo muito mais exposto e bruto, porque ele ultrapassou o seu limite. Mesmo com um sistema de apoio, é algo com que ele vai continuar tendo que lidar, porque ele quer ser um herói. É seu esforço para garantir que ninguém mais tenha que passar por isso que o torna um herói.